Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Em nome de Deus, vamos dar início a mais uma reunião no Centro Espírita Cultivadores do Evangelho, a nossa casa espírita. Hoje à noite nós temos a alegria de receber o nosso irmão Marcos Demário, lá do Rio de Janeiro. E antes da gente iniciar a nossa conversa, a gente tem alguns avisos para dar. Primeiro aviso, que é importante para a gente, sobre os nossos estudos. Nossos estudos presenciais, eles estão abertos todas as quintas-feiras, o estudo da mediunidade, a partir das 19h30, e no sábado, o estudo do Livro dos Espíritos, a partir das 18 horas. Todos estão convidados. E também nós temos o nosso culto online, às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Também estão todos convidados. Então, e nesse final de semana, só para a gente lembrar, nós temos o almoço fraterno. Para maiores informações, podem procurar nossos canais no WhatsApp e no Facebook, tá certo? Então, antes da gente começar, vou pedir para a tia Iraci fazer a leitura da página de abertura do livro Vinha de Luz. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. A lição do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 125, o Senhor mostrará. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, Atos 9,16. O diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer, e, muito importante, a determinação a Ananias para que o atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério de seu amor infinito. Então, meus irmãos, com as vibrações desta página, vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, amado Mestre Jesus, divino amigo, é com alegria, Senhor, que mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos o Teu Evangelho de luz. Mas antes de tudo, Senhor, queremos agradecer pela oportunidade ímpar de aqui estar, nesta casa de oração, nesta escola, hospital, neste local onde todos nós temos onde recorrer
para reabastecer nossas energias, para nos socorrermos. Aqui, Senhor, como um pronto socorro, que sempre vem a nos acolher. Agradecemos aos espíritos benfazejos, os dirigentes da nossa casa, aos irmãos que nos amparam, que nos acolhem. A todos eles devemos a gratidão. E agradecemos a Ti, Senhor, principalmente, pela Tua presença em nossas vidas. E, acima de tudo, a Deus, por tudo que Ele nos dá diariamente, em Sua infinita misericórdia. Que o Senhor possa, mais uma vez, esta noite, estar aqui presente conosco, junto de nós, Senhor, onde aqui possamos estudar, aprender, fruir novas energias, para que possamos, Senhor, ter coragem, esperança, para continuarmos nossa caminhada diária. Que possamos, Senhor, como trabalhadores, como frequentadores da nossa casa, aproveitar esses instantes. E que, como trabalhadores da Tua vinha, Senhor, se tivermos esse título, que possamos fazer jus a ele, trabalhando, colocando em prática os Teus ensinamentos e deixando de lado os nossos defeitos, que possamos nos corrigir e amar sempre, caminhando à frente. Que o Senhor abençoe a todos os que estão presentes aqui na reunião, encarnados, desencarnados, aos irmãos que estão em casa nos assistindo, ou aqueles que nos assistirão, e a todo o planeta, Senhor, que todos possam ser envolvidos nas vibrações de paz e amor que emanam de Ti. Pedimos também pelo irmão que fará uso da palavra, que ele possa ser amparado também e auxiliado neste trabalho. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe e que possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então nós temos a alegria de receber em nossa casa Marcos Demário. Marcos Demário é escritor, educador, diretor do Instituto Brasileiro de Educação Moral, o IBEM, colaborador do Grupo Espírita Seara de Luz, programador e apresentador dos programas Destaque na Imprensa Espírita e Mediunidade e Obsessão da Rádio Rio de Janeiro. Então, meus irmãos, com a palavra o nosso irmão Marcos Demário. Seja muito bem-vindo e um bom trabalho. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Cultivadores do Evangelho, em Raiz da Serra, casa que já tivemos o prazer de comparecer presencialmente em outros tempos, que possamos estar aqui envolvidos pelas vibrações de amor do nosso Mestre Jesus, nesta noite, em que vamos poder conversar e refletir sobre a doutrina espírita e o Evangelho. Apenas uma correção na apresentação, para que não haja nenhuma dúvida, eu fui apresentador dos programas citados na Rádio Rio de Janeiro, mas já não pertenço mais há algum tempo ao quadro da nossa querida emissora da Fraternidade. Mas de resto estamos aí, dando continuidade ao trabalho de estudo e divulgação da nossa doutrina espírita. E hoje nós ficamos de abordar o tema sobre a evangelização espírita na família. Para falarmos desse tema, antes de mais nada, nós precisamos conversar sobre o Evangelho e a visão que o Espiritismo possui sobre a Boa Nova, a mensagem que o nosso Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, cumprindo a sua missão divina de nos legar a lei de amor. Conhecermos essa lei de amor que vibra em todo o universo. E nada melhor do que para iniciarmos esta abordagem, do que lembrarmos aquela passagem do diálogo que Jesus tem com um doutor da lei, e que vai culminar com a parábola do bom samaritano. Mas vamos deixar a parábola
de lado neste momento para relembrar apenas e tão somente o diálogo inicial entre o doutor da lei e Jesus. Como sempre, Jesus está na sua pregação, ele está ensinando, quando o doutor da lei chega a ele e lança uma pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Jesus olha para o rabino e devolve a pergunta com outra. O que está escrito na lei? E neste caso aqui, Jesus está se referindo à lei divina. E o doutor da lei responde de imediato: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Jesus olha para o doutor da lei, que havia acabado de recitar o primeiro mandamento dos famosos 10 mandamentos recebidos por Moisés, e diz assim: respondeste bem. Mas há um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Jesus disse que isso resume toda a lei, resume todo o ensino dado pelos antigos profetas judeus. O que nos faz entender que o amor deve nos conduzir. O amor é que deve nortear os nossos passos aqui na existência humana, porque toda a criação divina está envolvida pelo amor. E Jesus deixou claro: não basta amar a Deus acima de todas as coisas. É também preciso amar o próximo, como nos amamos. Então, preciso me amar para amar o próximo e então amar a Deus. Na sequência desse diálogo é que vem a parábola, porque o doutor da lei, querendo deixar o ensino de Jesus bem claro, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida para eles, obviamente, doutores da lei, fariseus, que comandavam tanto a nível religioso quanto a nível administrativo e político o povo judeu, essa questão do próximo. Daí a pergunta que ele faz: mas quem é o meu próximo? Nós temos que entender essa pergunta lançada a Jesus no contexto não apenas da época, mas no contexto atual. Porque à época, as discriminações e os preconceitos raciais eram muito grandes, além dos preconceitos também de religião, de cultura. Tudo isso já existia 2000 anos atrás, quando Jesus esteve conosco. Vamos dar um exemplo claro aqui. O doutor da lei é um fariseu. Portanto, é a seita religiosa judaica predominante. Então, como fariseu, ele discriminava alguns outros judeus, como, por exemplo, os judeus da Samaria, da região da Samaria, que eram chamados de samaritanos. Também os judeus nazarenos, da região da Galileia, de onde, aliás, provinha Jesus. E eles desprezavam, mesmo odiavam, os conquistadores romanos, porque, afinal de contas, o Império Romano havia conquistado a terra sagrada do reino de Israel. Isso era intolerável para eles. Então, quando Jesus diz que é preciso amar ao próximo, o doutor da lei quis, então, circunscrever esse próximo. Como assim o próximo? Isso é muito vago. Então, por favor, Senhor, explicite quem é meu próximo. Jesus vai contar, então, a parábola do bom samaritano.
havia viajante que descia de Jerusalém para Jericó. Ele é assaltado e deixado caído na estrada. Passa, primeiramente, um sacerdote, mas este não atende o viajante caído. Na sequência, passa um levita, que é também um religioso judeu. Também não atende. Passa uma terceira pessoa pela estrada, que é um samaritano. Esse atende. Pega esse homem que foi assaltado, leva até a estalagem. Hoje, nós poderíamos perfeitamente colocar aqui, por exemplo, uma unidade de pronto atendimento, a famosa UPA, a emergência de um hospital, e ali se preocupa em todas as condições, com todo o tratamento, pagar, inclusive, e ainda avisa que ele tinha que prosseguir a sua viagem até Jericó, mas que retornaria, e nesse retorno daria conta de tudo, mesmo que tivesse que pagar mais alguma coisa pelo tratamento daquele homem. Quando Jesus termina de contar a parábola, olha para o doutor da lei, que está ali em pé na frente dele, aguardando, e lança uma pergunta. Desses 3 que passaram pela estrada, quem utilizou de compaixão para o homem assaltado? O doutor da lei, fariseu, sabia perfeitamente que era o samaritano. Mas o samaritano é um judeu da Samaria. Ele é um fariseu da região da Judéia. E, portanto, ele não vai falar a palavra samaritana, ele não pode. Então, ele olha para Jesus, meio atônito, e diz assim: bem, Senhor, foi o terceiro, ou seja, o samaritano. Então, Jesus calmamente, tranquilamente, fecha a lição, dizendo ao doutor da lei: então, vai e faze o mesmo. Alguém sabe quem é o homem assaltado? Ninguém. Jesus não o discriminou. Era um viajante que estava na estrada de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. E bateram nele e o deixaram estendido no chão. Mas quem é? Pode ser um judeu? Pode, claro. Mas pode ser também um romano, um grego, um persa, um fenício. Pode ser um homem bom, mas pode também ser um homem mau, gordo, magro, alto, baixo. Quem sabe? Pode ser qualquer um. E o doutor da lei não teve como fugir à colocação de Jesus. Amar o próximo, seja ele quem for. Então, o amor rege a nossa vida. Várias e várias vezes, Jesus, nos seus ensinos, deixou isso claro. Precisamos nos amar. E os espíritos, nas suas manifestações, que Allan Kardec pôde compilar, estudar, verificar a aplicação e as suas consequências, também nos disseram: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Portanto, o amor antes da instrução. E isso realmente é muito importante, porque temos assistido ao longo da história humana pessoas muito inteligentes, com muitos conhecimentos, com vasta formação acadêmica, mas sem sentimento, e que promovem a guerra, a injustiça social, a miséria. Não falta conhecimento a eles, mas falta o sentimento, ou seja, o amor. Por isso, quando falamos de evangelização, nós estamos
querendo, na verdade, nos referir a ligar, ou seria religar o ser humano ao Evangelho. Está faltando Jesus nos nossos corações. Está faltando Jesus no seio da família. E quando falamos que está faltando Jesus, nós estamos dizendo que está faltando colocar em prática o Evangelho. Essas sublimes lições que já deveriam ter nos transformado há muito tempo, se tivéssemos ouvidos de ouvir, como também se referiu o nosso Mestre Jesus. Contudo, estamos nos deixando levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, que geram a indiferença, a insensibilidade, o individualismo e mesmo o materialismo, nos afastando da nossa realidade espiritual, porque somos espíritos tendo a experiência humana. Não somos seres corpóreos, biológicos, que depois da morte vamos ter uma experiência espiritual. Nós somos espíritos. Nós viemos do mundo espiritual. Nós estamos tendo a experiência humana e somos nós mesmos que vamos retornar para o mundo espiritual. E estamos aqui na Terra essencialmente para cumprir a missão de aprender a nos amar. Esse aprendizado deve ser, ou pelo menos deveria ser, o pilar essencial da educação. Aprender a amar a si mesmo e ao próximo. Mas nós não temos visto isso ser trabalhado, nem na família e nem na escola. Temos deixado esse aprendizado de lado e temos visto que as famílias estão se perdendo em questões apenas e tão somente materiais. Quando recebemos a notícia de uma gravidez e que vamos ser pais, não temos nenhuma dúvida que os pais, claro que se preocupam com o filho que irá nascer. Tanto que vão tentar readequar o lar, vão se preocupar na compra do berço, preparar o enxoval do bebê, e assim por diante. E quando ele chega, vários cuidados também serão feitos. A amamentação, o acompanhamento pediátrico, a saúde, etc. Vem a festa do primeiro aniversário, depois as preocupações com creche, com escola, e assim por diante. Mas vemos poucos pais preocupados na preparação moral, na formação do caráter dos seus filhos. Isso normalmente não é discutido, não é conversado. E são poucos os pais que prestam atenção nos exemplos que estão dando para os seus filhos. E se esses exemplos estão de acordo com as diretrizes do Evangelho. Evangelho, aliás, que na maioria dos lares, simplesmente não é trabalhado. E temos encontrado isso, inclusive dentro dos centros espíritas, pois muitos pais não levam os seus filhos para a evangelização infantil. E quando levam, não ficam, mas deveriam. Deveriam ficar não apenas para acompanhar o que os filhos estão
fazendo e aprendendo na evangelização, mas deveriam ficar para constituir um grupo de pais, para participar do encontro da família, para estudar temas relevantes, à luz do Espiritismo do Evangelho, sobre família, sobre educação de si mesmos e dos filhos, para que então nós tenhamos dentro do Centro Espírita não apenas o universo da evangelização da infância e da juventude, mas o universo da evangelização da família, todos juntos. Porque sempre é tempo de nos educarmos, sempre é tempo de nos sensibilizarmos com as lições do Evangelho. Fazer como fez Paulo de Tarso, que nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel nos trouxe, nos recordou na mensagem de início deste nosso encontro. Paulo e Jesus na estrada de Damasco, e a entrega do mais profundo da sua alma que Paulo faz ao Evangelho a partir desse encontro. E Paulo já estava na casa dos seus 30, 35 anos de idade, quando há esse encontro na estrada de Damasco. Portanto, sempre é tempo de termos um encontro com Jesus. Mas o que significa ter esse encontro? Bem, a partir do exemplo que temos com Paulo de Tarso, nós percebemos que o grande significado é a transformação íntima, a transformação de ordem moral, a transformação de ordem espiritual. Porque temos que lembrar que não somos seres meramente corpóreos, biológicos. Não somos apenas seres de inteligência. Nós somos seres também espirituais, seres emocionais, porque todos temos sentimento. E isso nós vamos desenvolvendo paulatinamente, progressivamente. E aí nos deparamos com o Evangelho. Temos um encontro com o Evangelho a partir do Espiritismo, que é doutrina cristã, porque o Espiritismo possui por base os ensinos morais de Jesus. Tanto que temos uma obra maravilhosa lançada pelos Espíritos, em conjunto com Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado exclusivamente a estudar e verificar a aplicação dos ensinos morais de Jesus. Mas não basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo, não basta conhecer as lições de Jesus interpretadas pela doutrina espírita. É preciso se modificar diante delas. É preciso ser cada vez mais benevolente, mais caridoso, mais compreensivo, mais tolerante, mais paciente e deixar que as lições nos penetrem, combatendo em nós os vícios, os defeitos de caráter. Esse é o verdadeiro significado do encontro com Jesus, do encontro com o Evangelho. E esse encontro precisa ser desenvolvido na família. Claro que o encontro pode acontecer no centro espírita, mas o seu desenvolvimento precisa se dar na família. Porque nós não formamos apenas um agrupamento consanguíneo. Nós formamos uma família espiritual, com laços que vêm do passado, das várias existências que já tivemos. E quantas vezes, no seio da família, é onde temos que nos amar, onde temos que nos perdoar, onde temos que nos compreender e onde vamos aprender a cooperação,
o auxílio e o não julgar, para não sermos julgados pela mesma moeda, porque somente Deus, nosso Pai, que conhece intimamente a cada um de nós, pode nos julgar. Somente Ele. E a sua lei, que é implacável, sempre irá nos cobrar de acordo com as obras que realizamos, no bem e no mal. Então é na família, onde esse processo evangelizador, esse processo de encontro com o Evangelho, precisa ser desenvolvido. No Centro Espírita, nós nos reenergizamos, nós encontramos forças que nos auxiliam, mas temos que retornar ao lar. Temos que ter um convívio com os nossos familiares, mesmo com aqueles que muito nos aborrecem, mesmo com aqueles que não nos compreendem, mesmo com aqueles que são totalmente materialistas, indiferentes, e que nos olham meio de lado, porque somos religiosos, vivemos falando desse espiritismo e frequentando o centro espírita. Mas é com esses que nós vamos aprender a desenvolver as virtudes. É com eles que nós vamos aprender a não sermos indiferentes e insensíveis. É com eles que aprendemos a sermos menos egoístas e menos orgulhosos. Então a família é da máxima importância. E ao mesmo tempo que vamos nos trabalhando, e trabalhando com os nossos familiares, precisamos ter um olhar especial para a nova geração. Os espíritos reencarnantes, ligados a nós, e que retornam ao mundo corpóreo para dar continuidade à sua jornada evolutiva, e que passarão pelo período da infância, onde serão extremamente dependentes de nós. Nós, pais, avós, tios, e assim por diante. E que precisamos orientá-los. E estamos aqui falando de orientação moral e espiritual. Claro que nós vamos dar um brinquedo. Claro que vamos nos preocupar com a saúde deles. É natural que nos preocupemos com a escola, etc. Porque o corpo é dádiva divina e precisamos satisfazer as suas necessidades e as necessidades sociais do viver humano. Mas não podemos ficar apenas nisso. E a orientação moral? E a correção das más tendências de caráter que esse espírito, porventura, esteja trazendo. E o reforço das suas virtudes. Infelizmente, muitos pais irresponsáveis têm deixado isso de lado. Se preocupam com 1000 coisas com os seus filhos, menos dar bons exemplos e corrigir as más tendências. Entretanto, tanto os espíritos quanto Allan Kardec, já desde o Livro dos Espíritos, nos alertam para a importância da educação moral. Mas é impossível realizar a educação moral sem o Evangelho. Porque o Evangelho é o roteiro moral de vida para todos nós. Fazer ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça. Essa é a regra de ouro da educação. Mais um dos pilares. Então nós temos o pilar do amar-nos uns aos outros e temos o pilar do fazermos aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se trabalhássemos esses dois pilares intensamente, já estaremos com uma humanidade muito diferente.
uma humanidade moralmente bem mais evoluída. Infelizmente, não temos feito isso. Nem na família e nem na escola. E por falar da escola, lembramos aqui o Dr. Pat Adams, esse médico norte-americano, fundador dos Doutores da Alegria. Certa vez, Pat Adams esteve aqui no Brasil e deu uma entrevista, e nessa entrevista ele falou que os Doutores da Alegria surgiram, na verdade, por uma questão de amor, de empatia, ou seja, de saber sentir e se colocar no lugar do outro. De não basta você ser um palhaço e contar piadas e fazer brincadeiras. É preciso ter essa empatia. Ou, em outras palavras, é preciso ter amor, sentimento. Então, ele diz que viajando o mundo afora para fazer palestras, ele sempre ouviu de pais e professores que o amor é a essência da educação. Mas que ele nunca tinha conseguido encontrar em país nenhum deste planeta uma escola que trabalhasse o amor. Porque as escolas trabalham a língua portuguesa, no nosso caso, a matemática, a geografia, a história, a química, a física, a informática, o inglês, a dança, etc, etc. Mas não trabalham o aprendizado do amor. Mas se o amor é a essência da educação, como pode o amor não fazer parte do currículo escolar? Como pode o amor não fazer parte da relação familiar entre os componentes da família? Porque em muitos lares, que nem podemos chamar de lar, nós só encontramos pessoas em guerra o tempo todo. Onde ficou amar-vos uns aos outros? Eis, então, um grande significado, um profundo significado da evangelização. Estamos falando em direcionar essa nova geração para o bem, para o amor, para a ética, para a solidariedade, para finalmente romper com o círculo vicioso da injustiça social e da violência. E falamos aqui de violência de toda ordem, para romper com o círculo vicioso dos preconceitos, das discriminações, porque somos irmãos acima de tudo. Irmãos e irmãs, todos nós somos filhos de Deus. Deus é o Pai, nós somos os filhos. E se somos filhos do mesmo Pai, porque Ele nos criou, obviamente, somos irmãos. E como espíritos que somos, a cada existência terrena, no mundo corpóreo, material, podemos tomar por empréstimo os mais diversos corpos e termos as mais diversas situações socioculturais de vida. Hoje, eu estou Marcos Demário. Hoje, eu estou com este corpo. Mas quem fui no passado? Com qual corpo? Reencarnando onde? Quem serei no futuro? Na próxima encarnação? Homem ou mulher? Branco ou preto? Alto ou baixo? Brasileiro ou africano? Enfim, porque eu sou espírito. Eu não sou este corpo. Eu não sou esta personalidade atual. Nós espíritas precisamos tomar muito cuidado com determinadas discussões que estão sendo feitas na sociedade atual, porque essas discussões não saem do campo morfológico, biológico.
não levam em consideração a nossa realidade espiritual, como espíritos ou almas imortais que somos. Discussão de gênero não tem sentido diante da doutrina espírita, porque eu não sou nem homem nem mulher, eu sou espírito. O espírito não possui sexo, como entendemos que o sexo seja. Nós precisamos transpor, transcender essa discussão. Mas há uma coisa que nós não precisamos discutir, que é a necessidade do estudo, compreensão e aplicação do Evangelho à luz da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução, que o Espiritismo nos apresenta. Os ensinos morais de Jesus são universais, são atemporais. Por isso, Kardec, obedecendo à orientação dos espíritos superiores, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo apenas e tão somente para tratar dos ensinos morais. O resto, milagres, predições, se Jesus nasceu aqui ou nasceu ali, o que aconteceu com ele dos 12 aos 30 anos, ou deixou de acontecer, se aquela narrativa de Mateus é correta ou se não é correta. Tudo isso é passível de discussão, mas que nos tira da essência do Evangelho, que são os ensinos morais. E nós espíritas não podemos ficar apenas na teoria. Temos que realizar o esforço de colocar em prática. Vamos dar um exemplo que foi narrado para nós por um querido amigo, contando que, em determinada época, eles estavam fazendo uma obra de expansão no centro espírita. Como sempre, corriam daqui e dali e faziam campanhas, almoços beneficentes e assim por diante, para que a obra pudesse seguir em frente e ser concluída. Então, um dia, ele, que dirigia, tinha o carro, saiu com o presidente de então do Centro Espírita para visitar alguns lojistas do ramo de material de construção, para ver o que eles conseguiriam a nível de doações para a obra do Centro Espírita. Quando já estavam de retorno ao Centro Espírita, esse nosso amigo ao volante levou uma fechada de um taxista. E ele não gostou nem um pouco, acelerou, foi atrás do taxista, fechou o taxista, aí saiu do carro e foi lá discutir com o nosso irmão taxista. Naquele bate-boca, o presidente do Centro Espírita também havia saído do carro, mas estava ali de lado encostado. Esse nosso amigo então olhou para o presidente e disse assim: então, seu fulano, eu não estou aqui com a razão, porque ele quase bateu em nós lá na outra rua. E aí então, o seu fulano, presidente do Centro Espírita, olhou para ele e disse assim: bem, meu amigo, a única coisa que eu sei é que Jesus mandou nós nos amarmos. E aí, então, ele que estava narrando a história disse assim: Marcos, sabe quando diz aí que a ficha caiu? Quando ele falou isso, eu percebi o papelão, o ridículo que eu estava fazendo lá na rua. Eu, espírita, incomodado com o outro motorista, num bate-boca e já quase querendo levar o taxista para a delegacia de polícia. Aquilo bateu fundo. Jesus pediu para nós nos amarmos. Olhei então para o taxista e falei: bom, meu irmão, desculpa, tá tudo bem, afinal de contas nós não batemos, né, não aconteceu nada, desculpa, é que eu fiquei nervoso, mas desculpa, pode seguir, tá tudo bem. E assim o caso foi encerrado.
E o presidente do Centro Espírita não falou mais nada. O cara ficou quieto, voltaram lá para o Centro Espírita, fizeram uma prece de agradecimento por tudo que tinham conseguido receber de doações. E é isso que nós temos que entender. Vivenciar. Colocar em prática. No dia a dia. Que adianta estar no Centro Espírita presencialmente ou acompanhando esta palestra a nível online, achar tudo lindo e maravilhoso, e quando chegar em casa, brigar com este, brigar com aquele, reclamar disto, reclamar daquilo. E as lições que acabaram de ser ofertadas no Centro Espírita e que você considerou lindas e maravilhosas, tudo o que você precisava ouvir naquela noite. Mas parece que quando saiu do Centro Espírita, deixou tudo lá dentro. Porque na rua e já chegando em casa, voltou a ser o mesmo de sempre, sem mudar uma única vírgula. Precisamos tomar cuidado com isso. Não adianta exaltar a evangelização, não adianta solicitar que pais responsáveis levem as crianças e os jovens para os serviços de evangelização do Centro Espírita. Não adianta convidar todo mundo para as reuniões de estudo. Não adianta dar tapinhas nas costas e desejar paz. Se tudo isso vai ficar dentro do Centro Espírita e não vai para fora. O Espiritismo tem por finalidade maior a transformação moral da humanidade. Mas essa transformação só pode ocorrer com a transformação moral dos indivíduos que compõem a sociedade. Quem são esses indivíduos? Nós. Eu, você, todos nós. Então, eu preciso realizar a minha transformação moral, você precisa realizar a sua transformação moral. Nós realizamos a nossa transformação moral. Isso contagia os demais para, paulatinamente, ir realizando cada um a sua transformação moral e automaticamente a comunidade, a sociedade, a humanidade se regenera, se transforma moralmente. E aí vamos encontrar a felicidade, já aqui na Terra. A mensagem que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que se quiséssemos, poderíamos nos espiritualizar aqui mesmo na Terra, antes de desencarnarmos. Esse texto está lá, entre os itens 8 e 10 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da lei de amor, com a qual iniciamos esta nossa conversa, esta nossa reflexão acerca do Evangelho e também do Espiritismo. Não esperemos que os outros façam. Não olhemos para o Centro Espírita apenas e tão somente como uma tábua de salvação. O Centro Espírita, acima de tudo, é a escola de almas. Nós, as almas imortais. Mas a família é o núcleo essencial da sociedade humana, onde precisamos colocar em prática aquilo que estudamos, que compreendemos e vislumbramos com o Espiritismo e com o Evangelho. Jesus, pacientemente, espera por nós. Ele sabe que chegaremos lá, porque ele está com Deus. E é da lei divina que nenhuma ovelha irá se perder. Todos, mais cedo ou mais tarde, mais dia menos dia, chegaremos à perfeição. Ou seja, chegaremos ao estado de pureza espiritual. Mas os passos somos nós que damos. Por isso, Leon Denis
esse querido filósofo e apóstolo do Espiritismo, veio nos dizer que precisamos, antes de mais nada, acionar o querer, a força de vontade. Na sequência, o saber, aprender sempre, ampliar os conhecimentos. Mas que não basta nem o querer, nem o saber. É preciso também amar. Porque sem amor, nós podemos ter as vozes dos anjos, mas e daí? Se não tivermos sentimento e amor, nós compreendemos como sendo a caridade em ação, em todos os níveis, em todas as circunstâncias, seja a caridade material, seja a caridade moral. Evangelização na família. Evangelização espírita, com este componente maravilhoso da alma imortal, da vida que continua depois da morte, e que vai nos encontrar, e vai nos levar. Então temos que viver aqui na Terra da melhor maneira possível e procurando ser adeptos fiéis da doutrina espírita, seguidores fiéis de Jesus, através do Evangelho ou Boa Nova, que nada mais é do que, então, a vivência do amor entre nós, em todas as circunstâncias, no nosso dia a dia, sem esperar. Porque precisamos colocar em prática no campo de atividades em que nos encontramos, nas possibilidades de fazermos, e fazermos sempre o nosso melhor, sempre e sempre. Eram essas as reflexões que tínhamos a trazer a todos, porque o Espiritismo é uma doutrina que faz pensar, é uma doutrina reflexiva, e é urgente que aprendamos a nos amar, a colocar em prática o maior dos mandamentos, o amai-vos uns aos outros, para que assim possamos, de fato, também amar a Deus, nosso Pai e Criador. Se queremos dias melhores aqui na Terra, se queremos uma humanidade menos injusta e menos violenta, só tem um caminho. Esse caminho é a prática da lei de amor. E para praticarmos a lei de amor, só existe um instrumento que precisamos colocar em ação: a educação. Compreendendo aqui essa educação como sendo a educação moral, é a grande tese defendida pelo Espiritismo. E aí sim, nós conseguiremos, com certeza, acelerar o progresso humano e, mais cedo do que imaginamos, sair deste estágio de mundo de expiações e provas para o tão falado, sonhado e imaginado mundo de regeneração, quando finalmente o bem irá prevalecer sobre o mal. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que tenhamos paz em nossos corações, dias de prática do bem, de alegrias e de felicidades, e que olhemos sempre para frente, mantendo a nossa esperança e também a nossa perseverança como construtores de nós mesmos e desta humanidade cada vez mais aperfeiçoada e mais feliz. Muito obrigado e paz em todos os corações. Nós é que agradecemos a sua excelente contribuição, meu irmão. E agora aqui a gente vai ler alguns recados que colocaram. O Flávio. Boa noite, Marcos e Mário. Muito obrigado pela presença e pelo excelente trabalho. Volte sempre. Muito obrigado. A dona Bedir, boa noite a todos. Alcione, boa noite, queridos irmãos. Ângela Franco, boa noite.
Carmen Moreira, boa noite. E nós, mais uma vez, queremos agradecer a sua presença, a sua excelente contribuição, agradecer aos irmãos que estão em casa nos assistindo, agradecer aos irmãos que estão aqui, que vieram comparecer à nossa casa, e agradecemos a todos, no geral. Então, na próxima semana, teremos a presença de André Siqueira, da FEB, com o tema Reflexões sobre o caráter da revelação espírita. Mais uma vez, queremos agradecer a Marcos e Mário pela sua contribuição e vamos pedir para fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Vamos, então, neste momento, sintonizar o pensamento com o nosso Mestre Jesus, agradecendo por esta bendita oportunidade de aqui estarmos juntos, à luz do Evangelho e da imortalidade da alma, rogando o Senhor sempre nos oriente, sempre seja conosco, para que possamos alicerçar cada vez mais a nossa fé e darmos continuidade ao trabalho do bem neste mundo de Deus, nosso Pai. Abençoa, Senhor, nossos familiares, também nossos amigos, todos aqueles que se encontram no sofrimento, mas também, Senhor, todos aqueles que estão prodigalizando e espalhando o bem na face da terra. Que possamos encerrar este nosso encontro com a chama viva da esperança acesa e que, a partir de agora, cada vez mais, possamos, acima de tudo, nos amarmos. Muito obrigado. Assim seja. Graças a Deus, está encerrada a nossa reunião. E mais uma vez, muito obrigado, um abraço da nossa casa e sucesso nos seus trabalhos. Uma boa noite a todos.